Sejam bem-vindos a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta. E essa aula, ela é muito importante para você que quer trabalhar com mesa aposta, com roupa de mesa, para você que quer trabalhar com qualquer coisa. Hoje a aula, ela é direcionada a você que é minha aluna, a você que não é minha aluna e a você que não quer trabalhar com roupa de mesa e mesa aposta, porque o que eu vou te ensinar aqui, o que eu vou te mostrar aqui, você pode aplicar para qualquer negócio, tá? Na verdade, você pode aplicar inclusive na sua vida. E quando você aplicar isso na sua vida, você vai ver resultados que antes você não era nem capaz de imaginar que poderia ter. Combinado? Sabe qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é como se tornar uma máquina de ideias. Você sabe que quem tem uma ideia sai na frente, não é verdade? E se essa ideia é boa, a probabilidade dessa pessoa se dar bem é grande, não é? Eu vou te ensinar como é que você se torna uma máquina de ideias. Quem aqui acha que não tem criatividade? Quem aqui se sente pouco criativa? Fala pra mim, eu preciso saber se você se sente uma pessoa criativa ou pouco criativa, porque isso vai abrir a sua mente. Enquanto você está me respondendo aqui, quero saber se tem aluna Divino Arranjo aqui. Tem aluna novata Divino Arranjo aqui? Tem aluna que entrou agora na turma Relâmpago? Quero saber se você é aluna nova. Fala aqui comigo. Vocês já estão entrando lá dentro da comunidade secreta? Assim que terminar essa live, eu vou entrar na comunidade secreta para dar as boas-vindas e para dar uma aula, tá? Então, você que é aluna minha, aluna nova, aluna antiga, não importa. Assim que terminar essa live, você vai lá dentro da comunidade secreta, que eu vou dar uma aula lá hoje, assim que terminar. Olha lá, pouco criativa, vamos ver. Às vezes sou muito e acabo me perdendo. Isso é um problema também, viu? Um pouco criativa. Vamos colocar assim, um pouco criativa é subjetivo. Ou você é ou você não é, né? Pouco criativa, tá? Então é com você mesmo que eu vou falar. E se você já é criativa, no final eu vou falar como é que você pode canalizar sua criatividade para isso ser produtivo. Porque às vezes a pessoa tem muitas ideias, mas ela não consegue colocar uma em prática. Ela não tira uma do papel, né? Às vezes não põe nem no papel. Primeira coisa é que todas as ideias, seja ela pequena, média ou grande, não importa. Todas as ideias, elas surgem de alguma necessidade, tá? Então, toda vez que você tem a necessidade de algo, ou você tem algum problema, você pode se tornar uma pessoa criativa se você decidir que você vai resolver aquele problema. A questão é que muitas vezes a gente não quer resolver o problema, a gente quer que alguém resolva esse problema para nós. E aí a gente pode colocar assim da seguinte forma, a pessoa pode se sentir limitada e por isso ela espera que alguém resolva esse problema para ela, ou a pessoa tem preguiça mesmo e fica esperando que alguém resolva para ela. Isso é um problema, né? Porque tanto a pessoa que se sente limitada quanto aquela que tem a preguiça, elas são pessoas de baixa produtividade. E se você tem baixa produtividade, o seu resultado também é baixo. Entende uma coisa? O seu resultado de vida, como pessoa, no trabalho, não importa. O seu resultado, ele é proporcional ao seu investimento em trabalho, em criatividade, em resolver problema, em se envolver com aquele assunto. Quando a gente abre mão de resolver os nossos problemas, abre mão de solucionar algo, porque a gente se sente ou incapaz, ou porque a gente tem preguiça, o nosso resultado diminui muito, tá? Então, eu não sei qual que é a sua situação, se você se sente incapaz ou se você tem preguiça, ou se você tem preguiça e fica falando que você se sente incapaz, porque tem muito disso.
eu quero dizer para você que hoje é o dia de você se livrar disso e deixar de ser parte do problema e começar a ser solução. Mas para isso você precisa treinar. O cérebro é como se fosse um músculo, tá? Ele é como se fosse, eu não falei que ele é. Quanto mais você treinar, mais ele vai funcionar melhor, mais ele vai procurar solução, mais ele vai se fortalecer. Como é que você treina a sua mente? Como é que você tem treinado a sua mente? Quais livros você tem lido? Quais vídeos você tem assistido? Quais pessoas você tem seguido? O que você tem pesquisado? Como é que você tem se comportado? Porque a forma como você se comporta, ela revela o seu nível de capacitação e o seu nível de criatividade. É impossível ser criativa assistindo novela e vendo baixaria na internet. Isso só vai levar você a ter uma visão distorcida do mundo, né? Ó, quem tá falando que tá com medo de vender, você sabe quando é que você vai perder o medo de vender? Vendendo. Não tem saída, né? Mas para vender tem técnica, né? Então você tem que aprender a técnica e ó, agora é a hora. Você precisa começar a estudar, pesquisar, treinar. Então presta atenção aqui. A sua mente, ela independe do berço que você nasceu, da classe social que você está, se você teve uma educação formal ou não, se você concluiu ensino médio, faculdade ou não. A sua mente pode ser criativa em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Basta você querer, ok? Você tem que decidir para onde você vai olhar, para as referências que você vai tomar para se inspirar, né? Você tem que decidir qual é o caminho que você vai tomar. Se é o caminho de sentar, ficar esperando alguém decidir a sua vida, ou se é você começar a tomar as rédeas da sua vida e decidir por você. Só que quando você decidir por você, você também se responsabiliza pelo seu resultado, ok? Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho visto muitas mulheres dizendo: Valesca, eu não tenho criatividade. E na verdade, meu bem, você tem sim. Criatividade é como se fosse uma semente. Você tem que plantar. Todo dia você tem que regar e cuidar para que ela cresça. Então, o que é você semear a criatividade? É você todo dia treinar a sua mente. Pesquisar algo que antes você não conhecia. Não se importar se a princípio você se sente incapaz, mas você ir e tentar quantas vezes forem necessário para que você consiga entender. É ver o teu problema e começar a mapear todos os tipos de soluções que você poderia encontrar para resolver esse problema. E mesmo que as soluções sejam algo difícil ao seu olho, você se comprometer em mudar aquela situação. Sem depender da aprovação do outro, sem depender de que um outro venha te dar uma resposta, sem depender do investimento ou apoio de alguém, sem depender de nada e nem ninguém. Por quê? Porque você é capaz. E quando você deixa de ser parte de um problema e se torna uma solução, você sai na frente. Eu tô falando aqui com você e aqui nós temos quase 200 pessoas agora, nesse momento. Dessas 200 pessoas, uma pequena parte vai fazer o que eu tô falando aqui. E o resto vai continuar sendo dependente dos outros. Dependente de alguém que venha te dar uma solução. Dependente de alguém. Por quê? Porque a maioria sempre opta por continuar dependente. Continuar sendo parte do problema e não de uma solução. Porque dá trabalho.
Criatividade dá trabalho. Ser criativo, criar algo novo, resolver um problema, dar uma solução, dá trabalho. E como eu disse, as pessoas ou se sentem limitadas ou são preguiçosas. E às vezes elas são preguiçosas, mas elas falam que elas são limitadas. Independente de uma ou da outra coisa, isso faz parte da maioria das pessoas. Por exemplo, a juventude hoje, ela é muito mais preguiçosa do que antigamente. Elas não querem pensar, elas querem uma resposta imediata. E na verdade, quando alguém vem e te traz uma resposta imediata, ela não está te fazendo um bem. Ela está deixando a sua mente preguiçosa. Dentro do método Venda Mais Mesa Aposta, eu te entrego tudo mastigado, quem é minha aluna sabe. Mas tem momentos, e são vários momentos, que dentro da comunidade secreta alguém me pergunta alguma coisa e eu falo para a pessoa assim, testa e depois você me fala. Pesquise e depois você me fala. Volta na aula, faz tal coisa e depois que você me fala. Eu não falo para ela de cara a resposta. Por quê? Porque eu sou ruim? Não, porque ela tem uma gama de ferramentas lá para usar. Ela já tem muitas respostas. Ela tem que aprender a pensar. Ela tem que aprender a testar o que está lá. Ela tem que aprender a botar aquilo em prática. Para que ela não seja dependente de mim ou de qualquer outra pessoa para que o negócio dela dê sucesso. Entende? Então, a criatividade é um músculo que você tem que trabalhar todo dia, todo santo dia. E você trabalha a sua criatividade pegando o seu problema e montando uma estratégia para resolver. Mesmo que essa estratégia seja louca. Não importa. Você vai mapear e vai rachar o seu coco para resolver. E até que você resolva, você não desiste. Isso faz de você uma pessoa incomum. Porque a maioria das pessoas não resolvem problemas, sentam em cima do rabo e choram. Esperam que alguém resolva para elas e passam uma vida inteira choramingando. Porque tem preguiça mental. Ou porque alguém não falou para ela que ela podia. Ou talvez porque ela não acredite que ela possa, porque alguém falou para ela que ela é burra. Eu quero dizer para você que você é inteligente. Você é uma pessoa totalmente capaz. Você pode fazer tudo o que você quiser e muito mais. Mas primeira coisa, você precisa parar de dar desculpa. Segunda coisa, você precisa botar sua cachola para funcionar. Você precisa treinar a sua mente. Terceira coisa, você precisa parar de nutrir a sua mente com porcaria. Vamos parar de ver novela, reportagens sangrentas e ficar vendo bobagem na internet e vamos se concentrar em pesquisar coisas que vão resolver as nossas questões do dia a dia. Entendeu? É assim que uma pessoa criativa se torna extraordinária. É assim que as soluções acontecem na vida de algumas pessoas e depois isso se espalha para a vida de outras pessoas. É por isso que existem pessoas que viram referências, porque são pessoas que pararam de dar desculpa, pararam de ficar esperando que os outros resolvam a sua vida e começaram a queimar a pestana. Por que as pessoas falam queimar a pestana? O que é queimar a pestana? É pensar até resolver. E você é capaz de fazer isso na sua vida pessoal, de fazer isso dentro da sua casa, na sua família, com os seus deveres de casa. Você é capaz de fazer isso dentro do seu negócio. Você é capaz, você só não está acostumada. E eu não falei que isso é uma coisa fácil e nem que você faz de um dia para o outro. Eu falei que isso é um treinamento. E nesse treinamento, a desculpa não tem lugar. Às vezes eu falo com as minhas alunas, a minha aluna pergunta assim, faz uma pergunta lá, qual é o melhor fornecedor da sua lista? Eu recebi essa pergunta ontem. Qual o melhor fornecedor da sua lista? A danada nem entrou no curso, nem viu a lista de fornecedores, que tem um monte, mas ela quer ir direto na resposta principal. Sabe o que é isso? Ela não sabe.
Ela não sabe que isso é ruim para ela, mas eu já avisei. Preguiça de ir lá, olhar todos e fazer uma avaliação por conta própria. E essa preguiça vem junto com um resultado péssimo. Sabe qual é o resultado péssimo? De repente tem algum fornecedor lá que vai fazer muito mais sentido para o negócio dela e ela vai direto naquele que alguém falou que é o melhor de todos e vai ter uma experiência limitada. E o dia que ela tiver que procurar um outro, ela não vai saber sozinha, ela vai direto lá perguntar para alguém. Ela é sempre dependente de alguém. Mas eu mato o mal pela raiz rapidinho, né? Quem me conhece sabe, né? Eu já falo logo, ó, a lista tá lá, tem bastante. Antes de você perguntar quem é o melhor, faça a sua pesquisa. Invista um tempo, uma hora, para entrar em todos os links e ver qual deles faz sentido para você. Depois, você pode vir e a gente conversa dos melhores. Entende? Porque se ela não tiver essa experiência, ela sempre vai ser dependente. E eu não faço aluna dependente, eu faço alunas independentes. Independentes de mim, independentes do curso, independentes da situação financeira do país, independentes da opinião de marido que não apoia, independente de se tem o dinheiro ou não se tem, se ela é inteligente, se ela fez faculdade ou se ela não fez, independente da condição social dela, todas podem crescer e prosperar. Todas. Desde a mais simples até aquela mais estudada. Mas se ela tiver preguiça de pensar, ela pode ser riquíssima ou não importa, ela não vai crescer. Entende? A preguiça de pensar é o que mata a sua criatividade. E o que alimenta essa preguiça é o fato de você querer tudo pronto. Tudo pronto. E pior, às vezes já tá tudo pronto e você quer só o filé, sabe assim? Você recebe o prato pronto, aí você quer só o filé. Você deixa as outras coisas de lado, que são muito importantes. Então presta atenção, criatividade é como se fosse um músculo cerebral. Se você não treinar com os desafios, ele vai atrofiar e você vai continuar sendo uma pessoa limitada, dependente da aprovação das pessoas, dependente de uma opinião de alguém. E um dia que você não tiver mais esse alguém, você vai voltar a ser quem você era antes. Ou seja, nada ou ninguém. Então presta atenção. Presta atenção aqui. Eu vou ler daqui a pouco. Aqui hoje eu tô falando com você que quer começar um negócio e que fica só esperando alguém dar uma dica de ouro para o seu negócio mudar. O seu negócio não vai mudar por causa disso. O negócio vai mudar quando você começar a resolver os seus problemas, sem precisar ficar esperando a resposta de alguém. Eu vou mostrar para você aqui, presta atenção, eu vou mostrar para você aqui algumas pessoas que tiveram pequenas ideias que mudaram o mundo. E essas pessoas que tiveram pequenas ideias que mudaram o mundo eram pessoas pobres, que não tinham educação formal, mas que decidiram pensar. E porque elas pensaram e decidiram resolver um pequeno problema, elas mudaram a realidade delas, elas mudaram a realidade das pessoas que estavam ao redor delas e elas mudaram a realidade do mundo e ficaram ricas. Volto a falar, essas pessoas eram simples, pobres e a maioria não tinha educação formal. Ou seja, você não precisa ter nascido em berço de ouro, você não precisa ser linda, não precisa ter tido educação nenhuma. Você precisa só resolver um pequeno problema. Consegue entender? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Isso serve para qualquer negócio. Isso serve para a sua vida. Isso serve para a sua casa, para o seu relacionamento.
Isso serve para quem está na mesa aposta. Eu tenho visto, e eu vou falar de mesa aposta porque é o meu nicho. Isso não acontece só no meu meio, né? Mas no meio geral, o que eu vejo é uma ânsia de uma meseira querer ser igual a outra. Não pode, não deve, você não deve ser cópia de ninguém. Você tem que ser autêntica. E o que mais tem no mundo é problema para você resolver. E você não precisa ficar olhando o que a outra está fazendo. Você tem que olhar para o seu avatar, para o seu persona, para o seu público-alvo e resolver o problema do seu público-alvo. Dá uma solução para ele, mas você fica olhando para o da vizinha. O público-alvo seu não é o mesmo da vizinha. Então a vizinha foi lá, a amiga foi lá e fez um negócio que deu certo, que talvez pode ser uma métrica para você, mas ela tá falando com o público dela, que tem idade diferente, classe social diferente, problemas emocionais diferentes do seu. E você quer aplicar exatamente como ela tá fazendo, porque você tá com preguiça de pesquisar o seu público. Aí você olha o que todo mundo está fazendo e quer fazer igual e quer ter o mesmo resultado. Não tem. Porque está com preguiça de pesquisar. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção, isso é sério. Não tem como ter o mesmo resultado que uma outra pessoa, mesmo fazendo o que a outra pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa. Porque você vende um produto semelhante, mas às vezes o público é diferente. E se o público é diferente, o problema que aquele público tem para que você resolva é diferente. Consegue entender? Então, você que está dentro do curso ou você que está fora do curso, você precisa entrar de cabeça. Para de olhar o que o outro está fazendo, para de colar na prova. E começa a queimar as pestanas para identificar quais são os problemas que o seu público tem para que você possa dar uma solução e isso levar ele a querer comprar o seu produto. Entende? E, por exemplo, dentro do curso eu dou um monte de ferramenta. Dá para usar para todo tipo de cliente, mas você tem que saber quem é o seu público-alvo. E o seu público-alvo não é igual da sua amiga. Entendeu? E como que você vai ter resultado? Estudando a mente dele. Pesquisando, conversando, mandando mensagem, fazendo pesquisa. E isso dá trabalho. Só que dá resultado. E o que eu vejo? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Não estou falando, né, nas minhas alunas, estou falando de uma forma geral. Todo mundo fazendo a mesma coisa. E por isso não vende. Porque falta criatividade. Tá todo mundo querendo copiar e colar. Falta criatividade. Ferramenta você tem, mas você não quer pensar na ferramenta. Você quer, né, uma forma só. Você não quer pensar em como é que você vai usar tudo aquilo para o seu público, para resolver o seu problema. Você quer uma mágica e não existe. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você seja a sua melhor versão dentro do nicho que você escolheu para trabalhar. E no nicho que você escolher para trabalhar, você tem que escolher uma coisa que você vai ser única. E onde você vai descobrir um negócio que vai te fazer você ser única dentro desse mercado que a gente tem? É você descobrir um problema do seu público-alvo, e resolver. Se você descobrir um problema do seu público-alvo e resolver, você vai ser única naquilo. E isso vai fazer você saltar. Você não precisa ser boa em tudo. Você tem que ser boa em uma coisa. Quando você for boa em uma coisa, resolver um problema,
você já salta de nível. Você pega o seu avatar, sabe assim, ó, na unha, ele vem, porque ele se identifica com você rapidamente. Mas para isso, meu bem, você precisa estudar, pesquisar. Dentro do curso eu te dou todas as ferramentas e mostro como é que você faz isso. Mas quem vai descobrir quem é o seu público é você. Eu sei quem é o meu. Como é que eu descobri quem é o meu público? Rachando a minha cabeça. Eu demorei, viu? Eu demorei acho que pelo menos uns 2 ou 3 anos para afinar mesmo o meu público. Afinar assim, ó, acertar na mosca. Foi até mais. Demorei acho que uns 4 anos para acertar na mosca. Antes eu tentava, porque até você descobrir o que é que você vai fazer para mudar a vida daquela pessoa, você tem que testar muita coisa. Meu público foi mais amplo, depois ele foi menor, depois eu dei uma acertada na idade. Por quê? Porque cada pessoa pensa de um jeito, cada idade tem uma necessidade diferente, um problema emocional diferente. Isso demora, só que você tem que ir afinando isso. Para isso precisa pesquisar, para isso precisa pesquisar, estudar, testar. E as pessoas querem acertar de um dia para o outro. Não existe. E aí entra a sua criatividade. Qual que é a sua criatividade? O que é que o meu público precisa que eu resolva para ele? Eu vou resolver. E aí você começa a pensar como é que você vai resolver o problema daquele público. Vou contar pra você, ó, antes de mostrar pra você pessoas que resolveram pequenos problemas e resolveram problemas do mundo todo depois, eu vou contar pra você uma coisinha que foi muito legal na minha vida, tá? Lá no passado, acho que tem uns 4 anos talvez, né? Eu queria vender roupa de mesa, vendia, só que na época que eu comecei, fui eu que comecei a fazer tanto americano quanto capa de suplá dupla face. Foi a Divino Arranjo que introduziu isso no mercado. Na época que eu comecei a trabalhar, não tinha. Tinha dupla face com manta, isso tinha. Mas não tinha dupla face mais contemporâneo e capinha de suplá nem tinha dupla face. E eu entrei com uma nova vida. Comecei a fazer capinha de suplá dupla face para atender a uma necessidade minha. Olha só, para atender uma necessidade minha. Eu tinha um problema com a capinha de suplá. Toda vez que eu fazia a capinha de suplá, o acabamento da capinha de suplá de face única não era tão bom. Não ficava bacana, eu não gostava. E aí, para fazer mais bonito, tinha que botar viés. Só que para botar viés na capinha face única, além do trabalho que dava, encarecia por causa da mão de obra. E isso fazia a margem de lucro diminuir porque eu tinha que aumentar o preço e as pessoas reclamavam. Então eu não queria ter mais trabalho e ter que aumentar o preço. E por isso comecei a pensar na possibilidade de fazer um outro tipo de capinha. E aí eu tive a ideia de fazer uma capinha dupla face. Na capinha de dupla face, a pessoa levava 2 e pagava 1,5, mais ou menos assim. Ela ganhava, entendeu? E o acabamento ficava maravilhoso, perfeito. Então eu tive uma ideia que resolveu o meu problema sem ferir a cliente, que pelo contrário passou a comprar 1, levar 2 pelo preço de 1,5, mais ou menos, tá? Entendendo? Estão entendendo? Então eu tinha um problema que todo mundo tinha, aí as meninas falavam assim: ah não, mas põe viés, passa direto o elástico. E não era isso que eu queria, eu não queria ter mais trabalho. Ou eu não queria que a minha capinha ficasse com uma qualidade inferior. Eu queria aumentar a qualidade sem
mexer muito no preço final, eu queria gerar para minha cliente uma satisfação maior. Só que eu não queria ter mais trabalho. Para quem não sabe, capinha dupla face é mega rápida de fazer. E o acabamento dela fica perfeito, fica lindo. A cliente leva, fica feliz, sorrindo. Porque ela leva uma coisa que a gente chama de over delivery, que ela tá comprando algo, tá pagando e tem a sensação de estar levando mais. Na verdade, ela tá de fato levando mais. E quando eu introduzi a capinha dupla face, foi uma febre. Todo mundo, eu vendi muita capinha dupla face, mas muito. Aí, lógico, depois disso, depois que eu tive essa ideia, botei essa ideia no mercado, aí a mulherada copiou e começaram a fazer por conta, né? Um monte de gente copiou e tá tudo bem, tá tudo bem. Só que fui eu que saí no primeiro lugar, fui eu que saltei. Eu saltei. E ó, no mundo não existe segundo lugar. Você lembra? Se eu perguntar pra você assim, ó, lá a Copa, um exemplo, na Copa de 1990, o Brasil foi vencedor. Você lembra quem foi o segundo lugar? Você não vai lembrar. Ninguém lembra de quem é o segundo. Ninguém lembra de quem é o terceiro. Você lembra da medalha de ouro, filha, mas da medalha de prata e da medalha de bronze ninguém lembra. Então o fato de você resolver um problema e mudar a história de todo mundo faz você ser uma referência única. E não importa que tem gente vendendo mais barato que eu, capinha dupla face. Eu sempre vou ser aquela que botou o negócio no mundo. Entendeu? Só que aí eu tive um outro problema. As clientes começaram a reclamar. Valesca, depois que a gente lava a capa dupla face ou a capa face única, não importa. É tão difícil de passar, Valesca, não vou mais nem comprar capinha de suplá, porque é tão difícil de passar o inferno que é passar a capinha. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu quero vender capinha. Eu preciso resolver esse negócio de ter que passar a capinha. E comecei, a pensar como é que eu ia resolver o problema da capinha das meninas, que elas queriam passar a capinha e a capinha não ficava bonita, porque depois que lava, a dupla face, a hora que lava, são duas faces, ela fica engruvinhada. Dá um trabalho passar, mas eu não queria perder as minhas clientes, eu queria que elas tivessem mais facilidade. E aí, olha só, mais uma vez eu queimei as pestanas, porque eu queria resolver aquele problema, e eu criei uma capinha, que é uma capinha térmica, que chama capinha passa fácil. E essa capinha, a pessoa bota na base, e aí põe a sua capinha dupla face em cima, passa o ferro com vapor e em 3 segundos a capinha tá nova, parece que saiu da loja, sabe assim, parece que ela acabou de abrir a caixa. E aí eu resolvi mais um problema e aí arrebentou. Eu vendi para todas as minhas clientes. Até hoje, a gente não dá conta de vender capinha passa fácil. É da Divino Arranjo, tá? É minha, fui eu que criei, tá? E é dupla face, viu? Só pra você saber. Inclusive, ela vai entrar no curso muito em breve. Eu vou ensinar as minhas alunas a fazer a capinha passa fácil para vender, porque isso é vida. Sua cliente vai chorar quando você enviar uma capinha passa fácil para ela. Ela vai chorar, nunca mais ela vai deixar de comprar capinha de você, porque ela sabe que ela tem um trem lá que ela vai usar e que em 3 segundos a capinha dupla face que você vendeu para ela fica nova. E aí, meu bem, eu não sei se tem gente que faz a minha capinha do passa fácil por aí para vender, eu não sei. Se tiver, quando você vir, saiba que fui eu que fiz. Tá no meu nome, tá no nome da Divino Arranjo.
Fui eu que inventei. Então pode vir 10, 20 pessoas atrás fazendo que... Você entendeu? A glória sempre vai ser minha. Eu sempre vou vender muito mais do que quem copiou. Sempre. Você entende a diferença quando você cria algo, ao invés de você só copiar? Quem cria sempre vende mais. Quem cria vira uma referência. Mas, meu bem, eu só criei isso porque eu precisava muito resolver o problema das minhas clientes. Ao invés de ficar reclamando, ai, as clientes não compram mais, ai, o que eu faço, Valesca? Em vez de eu ficar no mimimi, eu fiquei, ó, e não demorou muito não. Por quê? Porque a criatividade é um músculo mental, que quanto mais você trabalha, mais rápido você resolve problema. E eu tive uma ideia muito rápida. Foi rápido, gente, não foi demorado. Mas por que foi rápido? Porque eu penso todo dia eu pesquiso, todo dia eu fico de olho, eu ouço as minhas clientes, eu fico ouvindo delas. Qual é o problema? Me conta o problema. Tem gente que não quer ouvir o problema do cliente. Quando você não ouve o problema do seu cliente, você fica impossibilitada de resolver o problema dele. E se você não é daquelas que resolve problemas, você é daquela que copia o que a outra está fazendo. Ou seja, o seu resultado sempre vai ser menor, dependente. E eu ensino você a pensar. Quando alguém me manda uma mensagem aqui e fala assim, ai, me fala isso, me conta o seu segredo disso. Eu tenho vontade de contar, às vezes vem até na ponta da língua. Mas se eu te contar, eu tô te privando de pesquisar. E eu faço isso com todo mundo, viu? Até com a aluna. Porque tem a aluna que tá lá, a aula tá lá, ela nem assistiu a aula, ela já vem perguntar. Assiste a aula, ué. Depois, se tiver dúvida, a gente tira a dúvida. Entende? Tá tudo lá, tá mastigado. Só falta você pensar. Só falta você executar. Preguiça misturada com limitação mental, porque alguém um dia falou que você não podia, alguém um dia falou que você não ia dar em nada, alguém um dia falou que você não podia estudar e você é burra. Tudo mentira! Você pode tudo, você só precisa querer. Você pode tudo, você só precisa querer. Tá? Presta atenção aqui. Por que eu tô falando isso pra você? Porque, eu vou de novo, você não precisa ter tido um estudo formal, você não precisa ter feito faculdade, você não precisa ter nascido num berço de ouro, você não precisa de apoio de ninguém, você não precisa de nada disso para começar a botar a sua cabeça para funcionar. E mesmo que você esteja dentro de um curso, seja ele meu ou não, não importa, você não pode ser refém de ninguém. Porque o dia que esse curso acabar, se você for refém, você está morta. O dia que alguém que você segue sair do ar, você está perdida. Então, presta atenção, seja criativa, pesquise, invista tempo nisso. Vá dormir de madrugada, acorda cedo. Enquanto você não resolver aquilo, você não sai de cima. Você vai ver que com o decorrer do tempo, você vai começar a ver solução em tudo quanto é lugar. Às vezes as pessoas falam, nossa Valesca, mas você é muito fria. Olha só, eu não sou fria, eu sou objetiva. Eu não fico perdendo tempo com mimimi, sabe assim, com romantismo. Quando eu vejo um problema, eu já vejo a solução. E às vezes a solução, ela é até meio cruel. Mas é o que é. É o que resolve. Entende? Então, se você ficar aí alimentando o romantismo, o mimimi, você não vai sair do lugar. Se tudo você leva na alma, se você ficar aí botando a culpa em todo mundo, não, eu sei que eu tenho que pesquisar mais, sabe? Mais isso, mais aquilo. Você, meu bem, só tá dando desculpa. Só tá querendo ganhar tempo para perder tempo, na verdade, né? Então, ó, vamos deixar o nosso romantismo de lado, vamos partir para praticidade e mão na massa. Resultado vem de pôr a mão na massa, praticar, tentar, errar, levantar, tentar, errar, levantar.
quantas vezes tiver que fazer. E aí, quando você resolver esse problema, você se torna alguém diferente. Aí as pessoas vão falar, uau, meu Deus, como assim? É que nem o Folga da Cozinha. Eu tenho um curso chamado Folga da Cozinha. Por que eu desenvolvi esse curso? Não era um curso, era um negócio que eu fazia pra mim. Porque eu queria ter tempo para investir em mim e no meu negócio. Só que eu ficava metade do dia na cozinha. Metade do meu dia era na cozinha. Era café da manhã, almoço, lanche da tarde. E eu passava metade do dia na cozinha. E isso me consumia porque eu queria ter tempo. Ou seja, igual a todo mundo. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer comida mais rápido. E aí eu comecei a montar uma técnica da minha mente. E eu fui aprimorando, até que um dia eu botei tudo aquilo em prática junto e fiz comida em 4 horas para 20 dias. Eu falei, uau, isso dá certo, deu muito certo. Só que para chegar nisso, eu demorei meses, porque eu comecei a fazer de um jeito, aí fui melhorando aqui, fui melhorando ali, fui adaptando aqui. Às vezes não dava certo. E quando deu certo, que demorou meses pra gente chegar nisso, foi maravilhoso e foi tão bom que o meu negócio disparou. Por quê? Porque eu não precisava mais ficar na cozinha. Todo dia, na hora do almoço, eu sacava lá do freezer uma mistura pronta. Aqui em São Paulo a gente fala mistura, né? Então uma comida pronta. Fazia um arroz e uma salada. Só. E aquilo eu descongelava. Simples. Aí meu negócio disparou, porque aí eu tinha tempo para fazer as minhas coisas. E aí as minhas alunas e também as minhas clientes falavam assim, Valesca, como é que você dá tempo, como é que você consegue ter tempo para empreender, mesmo sendo mãe, dona de casa? As meninas viam, eu lavava roupa. Eu tinha uma rotina matinal, acordava, descia com a roupa suja, botava na máquina, dava comida para os gatos. Eu tinha uma rotina, minha rotina mudou hoje um pouco, mas a minha rotina era uma rotina bem regrada. E aí eu explicava para ela como que eu tinha feito a minha rotina. Ela falava, mas esse negócio de não fazer comida, como é que você faz isso? E aí eu peguei um dia, peguei o meu marido, falei, vamos filmar o que a gente está fazendo aqui, que eu vou enviar para as minhas alunas, eu vou enviar para as meninas que estão pedindo. E aí, quem recebeu o Folga da Cozinha, quem é aluna e recebeu o Folga da Cozinha agora, né, que fez matrícula até o meio-dia, já assistiu, você vai me ver de avental, sem maquiagem, cabelinho preso, porque eu estou no meu modo dona de casa fazendo comida. E eu ensino passo a passo para você fazer em 4 horas comida para 20 dias. 4 horas, gente. É real, é verdadeiro. Não, eu não sou só eu que faço isso, não. Tem muita aluna minha que faz. Eu tenho uma aluna que fez comida para 26 dias em 3 horas. É a Andressa. Eu tenho o testemunho dela. Em 3 horas. Aí, presta atenção. Como é que eu cheguei nisso? Porque um dia eu queria ter tempo para investir em mim. E ao invés de ficar chorando, falando para todo mundo que eu não tinha tempo, reclamando com meu marido e falando um monte de bobagem, esperando um milagre, eu fui lá e decidi que eu ia mudar aquilo. E eu não só mudei aquilo na minha vida, como eu mudei aquilo na vida de muitas alunas. E eu vendo aquilo, eu faço dinheiro com aquilo que um dia eu criei. O Folga da Cozinha, que é um dia na cozinha, 20 dias de folga, ele não é gratuito, ele é vendido, eu vendo. Você quer saber o preço? É R$397. R$397 para você adquirir o curso Folga da Cozinha. Eu não tô fazendo jabá não, porque eu não tô nem vendendo. Nem tem matrícula aberta pro Folga da Cozinha. Eu dei de presente para quem fez matrícula até o meio-dia, tá? Olha lá, ó, a Mônica. Eu amei o Folga da Cozinha, fiz em 3 horas também. Olha só,
só, tá vendo como eu não sou tão boa? Eu não faço em 3 horas, eu faço em 4. Eu tenho alunas que fazem em 3, ó. A Mônica é outra. Então, olha só, a sua pequena ideia para resolver o seu problema pode fazer você resolver o problema de muita gente e pode fazer você ganhar dinheiro. E eu já vendi muito folga da cozinha, viu? Muito. Inclusive, mais pra frente eu vou abrir vaga e dentro da comunidade hoje, para as alunas que ainda não têm o folga da cozinha, eu vou liberar o link lá dentro, tá? Olha lá as meninas que ganharam o folga da cozinha. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para as alunas novas. Alunas novas, antes de começar a entrar no curso, no Venda Mais Mesa Aposta, faz o folga da cozinha. Se você fizer o folga da cozinha antes, você ganha tempo para você entrar de cabeça no curso, viu? Você ganha tempo para entrar de cabeça no curso, porque você não vai ficar precisando cozinhar a semana toda, o mês todo. Ou seja, você vai poder comer o curso, entendeu? Olha lá as meninas que ganharam o folga da cozinha, que lindas! Meu, folga da cozinha é show! Você viu, não é nem um filme cinematográfico, fiz dentro da minha cozinha, é real aquilo. Você vê no final do folga da cozinha, eu tô até com olheira, tô cansada, tô meio descabelada, porque é vida real, gente. Uma coisa que você cria para resolver o seu problema, que pode resolver o problema das pessoas e pode fazer você ganhar dinheiro com isso. E ó, eu queria resolver o problema meu, depois eu quis resolver o problema das minhas alunas e eu vendo isso para quem quer, tá? Só que eu vendo também em lançamentos de matrícula. Eu abro matrícula um dia, você compra e a gente fecha. Quando vai liberar o folga da cozinha de novo, eu não sei, tá? O folga da cozinha não tem data para liberar de novo não, tá? Porque é assim, você sabe como é curso, né? Mas eu vou avisar, ó lá, quem ganhou, fala aí, quem ganhou. É top demais. Agora, vamos voltar aqui, na criatividade. Você entendeu o que é criatividade? Criatividade é você resolver um problema importante para você ou para alguém. E cada vez que você treinar isso mais e mais rápido você vai achar soluções e mais você vai crescer. Olá, que lindas meninas! Olá, ganharam, né? É incrível, eu amo esse curso, realmente muito top. Sem contar que o folga da cozinha, olha só, ele não é uma coisa assim que tem um cardápio que você vai seguir aquilo. Tem até um cardápio, mas você pode adaptar para qualquer sabor, gosto e necessidade. Você pode ser vegano, você pode ser vegetariano, você pode ter intolerância a glúten, a lactose, você pode adaptar para tudo. Aquilo é vida, entendeu? Se você for diabético, hipertenso, meu bem, você pode mudar aquilo, transformar aquilo no menu que você quiser. Eu nunca faço um curso que você fique dependente de mim, entendeu? Às vezes alguém me manda uma mensagem assim, ó, ai, mas qual é o cardápio? Meu bem, o cardápio é aquele que eu usei como modelo, mas você faz os cardápios que você quiser. Eu tô te ensinando uma metodologia, tá? Uma metodologia, entendeu? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu dei de presente o folga da cozinha para todas as meninas que entraram no meu curso na segunda-feira até o meio-dia. Se você não entrou no curso até o meio-dia, se você entrou depois do meio-dia, você ganhou, né? Você comprou o curso, mas você não ganhou o folga da cozinha, tá bom? Só para ficar claro, tá? Então quem comprou até o meio-dia ganhou. Quem comprou meio-dia e 1 não ganhou, tá? Aí, se você que entrou depois do meio-dia quiser o folga da cozinha, eu vou liberar um link para você lá dentro, para você poder adquirir ele de uma outra forma, tá? Dentro da comunidade. Combinado? Gostou da make?
Eu sempre falo, isso não é jabá, não é jabá também, mas é by Agostinho Fernandes, né? Que eu comprei o curso dele, que eu sou dessas, adoro um curso online, né? Às vezes a gente dá uma bola fora, né? Mas o dele foi bom. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui na criatividade. Eu sou doida pra fazer esse curso. Raminhos, lê. Vou liberar hoje o link lá, tá? Vai lá. Vai ser uma bênção pra você. Eu vou citar aqui algumas pessoas que você conhece, que eram pessoas simples, não tinham estudo, não tinham dinheiro, mas resolveram um problema do mundo pessoal, depois do mundo, e se tornaram pessoas riquíssimas, só para você entender, tá bom? Quem tá comigo aqui? Olha lá, comprou 6 e... Gente, a minha primeira aluna comprou 5:30 da manhã, tá? Eu acho que eu vou até dar um presente para essa menina. Teve uma aluna que foi master, ela comprou 5:30 da manhã, foi a primeira. Depois dela vieram os outros. Vou lá achar quem é e vou mandar um presente especial para ela, que essa merece. Presta atenção aqui, ó. Você conhece aquela caneta? Não é essa, mas vamos supor que seja essa. Você conhece uma marca de caneta chamada Parker? Caneta Parker. Quem conhece? Canetas Parker. Todo mundo já viu, né? Imagina, na minha época de escola, tinha algumas canetas Parkers que a gente era louco pra ter, não é? Vou te contar a história do George Parker. George Parker, que é o inventor da primeira caneta Parker e depois da indústria, né, da companhia Parker de canetas, era um professor, ele dava aula na escola, tá? Então George Parker dava aula numa escola e ele consertava as canetas dos alunos. Então toda vez que o aluno escrevia e quebrava a caneta, gente, no passado, caneta não é que nem agora que a gente acabou, joga fora. Caneta tinha refil, era um negócio mais caro, né? Então no passado, o George Parker consertava a caneta dos seus alunos. E de saco cheio de consertar caneta, ele decidiu resolver o problema daquela garotada e ele inventou um modelo novo de caneta mais simples. George Parker inventou um modelo novo de caneta bem mais simples, resolveu o problema dele, que ele estava com o saco cheio de consertar a caneta dos alunos, porque não era descartável, acabou sendo se tornando, né, a solução para aqueles meninos daquela sala, e no futuro próximo se tornou uma grande indústria aonde ele ficou riquíssimo e se tornou uma referência em caneta descartável. Então assim, George Parker era um homem simples e quis resolver o seu problema porque ele estava com o saco cheio de consertar caneta. Depois disso ele resolveu o problema das crianças porque ele começou a fazer um modelo de caneta que depois que terminava jogava fora. Aí ele começou a ser observado, alguém quis comercializar, começou a comprar e ele se tornou conhecido no mundo, tá? Se tornou milionário, tá? Aquela história toda. Vou te contar a história da Gillette. Quem aí já comprou, né, um barbeador Gillette? Quem aí? Olha lá, as canetas eram de pena, verdade, recarregava, era caríssimo. Quem aí já comprou uma Gillette? Ó, a palavra Gillette, ela vem do sobrenome de um homem chamado King. O senhor King Gillette, Gillette era o sobrenome dele. Era um caixeiro viajante. E ele ia de cidade em cidade de trem vender bugiganga. E ele tinha um problema. Toda vez que ele ia se barbear no trem, ele se cortava. Porque a lâmina era aquele modelo de lâmina antigo.
e ele vivia se cortando. E aí o King Gillette teve uma ideia para não ficar se cortando. Ele teve a ideia de fazer um barbeador mais seguro. E ele criou o primeiro barbeador mais seguro para ele, que depois foi vendido, né? Os amigos começaram a querer que ele fizesse outros, começou a vender para os amigos e aquilo acabou se tornando conhecido na região e ele acabou sendo conhecido no país e depois no mundo. Então a marca Gillette, que é conhecida no mundo todo, veio da ideia de um homem que simplesmente não queria se cortar. E que depois que ele resolveu o pequeno problema dele, ele resolveu o dos amigos, e aí ele resolveu das pessoas que estavam ao redor, e aí o negócio saiu mundo afora. Ó, é tão poderoso, Gillette é tão poderoso que quando você fala em barbeador, você fala Gillette, que na verdade é uma marca, é o nome dele. Olha o poder que ele teve de influência no mundo. Entendeu? Quando você fala, é que nem absorvente, né? Antigamente a gente tinha essa mania, a gente falava, compra um Sempre Livre, compra um Sempre Livre. Sempre Livre é uma marca. Maisena, compra maisena. Você não fala compra amido de milho, você fala compra maisena, porque aquilo ficou tão forte que a própria marca é a referência daquilo para o mundo. Gillette se tornou uma referência para o mundo. Você não fala, vou comprar um barbeador, vou comprar um depilador. Você fala, vou comprar uma Gillette. Não é? Tamanha influência que isso teve no mundo. E ele ficou riquíssimo, né? Vou te dar mais uma pessoa, tá? Teve uma pessoa que estava cansada de mandar carta. Tinha um cara que estava cansado de mandar carta. Alexander Graham Bell. Se você foi para a escola, você já deve ter ouvido desse homem. Alexander Graham Bell, ele inventou o telefone. Por que ele inventou o telefone? Aparelho de tricotomia, essa é boa. Por que ele inventou o telefone? Porque ele estava cansado de escrever carta. Carta demorava, né? Tinha todo aquele processo e ele começou a pensar como é que ele poderia falar com as pessoas sem que fosse por carta ou por telegrama. E aí ele ficou lá queimando as pestanas e desenvolveu o primeiro telefone. Depois ele até fez outras coisas, tá? Então, se você fala no seu celular hoje, é porque o Alexander Graham Bell estava com o saco cheio de escrever carta e ele decidiu resolver o problema dele. Entendeu? Tá bom? Ó, quer mais um? Vou falar mais dois, tá? O último. Henry Ford. Gente, Henry Ford. Você nunca ouviu falar em Ford? Ford é uma marca automobilística famosa. Henry Ford era um menino que não tinha dinheiro, não tinha estudo formal, tá? Não tinha educação, mas ele tinha um sonho. Um sonho de ser um engenheiro da área de automobilismo. Mas ele não era nada disso. Mas ele tinha esse sonho, ele queria modernizar os carros da época. Então, Henry Ford foi aquele homem que tinha o sonho de ser uma referência automobilística. Ele queria modernizar os carros, mas no começo ele era pobre, não tinha educação formal, ele não tinha nenhuma característica que pudesse mostrar para ele que ele ia revolucionar o mundo. E hoje, quem é que não conhece um carro Ford ou quem é que não teve um carro Ford na vida? Né? Ele ficou conhecido mundialmente por quê? Porque ele tinha um sonho de resolver um problema. Ele queria modernizar, ele queria mudar, né, a indústria automobilística, tá bom? E ó, pra finalizar, vamos no clichêzão mesmo, tá?
Porque eu sei que é importante. Walt Disney. Poxa, gente, quem não assistiu aquele filme, né? Disney antes do Mickey, né? Walt antes do Mickey. Se você não assistiu, assiste, porque aquele filme, ele é inspirado de verdade na história do Walt Disney. O Walt Disney era um cara visionário, mas ele era pobre, a família dele era problemática, o irmão dele era doente, ele quebrou várias vezes, ele quebrou num nível ao ponto de ter um encontro com um rato no lixo. E até isso, para ele, era fonte de criatividade. E ele se tornou um império que hoje mora no coração de todo mundo. Quem é que não quer ir pra Disney? Eu sei que vai ter meia dúzia de chata falando que eu não quero. Tá tudo bem você não querer, mas é o sonho da maioria. E vamos lá, gente. Que lugar lindo, espetacular, é um lugar de sonhos. É um lugar de sonhos. Isso tudo bem se você não tem sonho de ir pra lá, eu te respeito, tá? Porque sempre tem, né, a meia dúzia de chatonilda para vir falar, tudo bem. A questão que nós estamos falando aqui é que esse homem olhou para um lugar onde era um pântano alagado, olhou para o irmão e falou, aqui vai ser o meu complexo, e começou a ver o castelo da Cinderela, começou a ver os parques num lugar que era um pântano alagado, que não tinha de longe nada que pudesse, sabe assim, nenhuma menção de que aquilo pudesse um dia ser um parque. E a Disney foi feita em cima de um pântano, sem dinheiro, porque eles não tinham nem o dinheiro para fazer. Você tá entendendo? Então presta atenção. A limitação tá em você. E se você entender que não há limites para sua criatividade, e que se você começar a resolver pequenos problemas, você começa a ser projetada para resolver grandes problemas, você vai se tornar uma referência em alguma coisa. E ser referência em uma única coisa pode ser a diferença entre você ser mais uma no meio da multidão ou será fulana de tal, que faz tal coisa muito bem. E isso na questão de venda é muito significativo, tá? Chamar a existência aquilo que não existe, mas botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa, porque tem gente que só vive de oração, né? Tem gente que só fica chamando a existência, mas não levanta a bunda do sofá pra nada. Não funciona. Outra coisa, criatividade sem execução também não funciona. Se você é uma pessoa extremamente criativa, mas não bota a mão na massa, você vai continuar só sendo criativa, mas não vai ter resultado. Olha lá, ó, já fui pra Europa, mas ainda vou na Disney, gente, ó. Eu conheço uma pessoa adulta da minha idade, que acho que já foi pra Disney umas 9 vezes. E ela fala pra mim assim, ó, quando vocês forem, me fala que eu vou junto, eu vou pra te ajudar. Ela falou, toda vez eu quero uma desculpa pra voltar da Disney. Então, é um lugar de sonho. O cara projetou isso quando ele não tinha dinheiro, era um pântano, era um lago, né? Tirar a Pampers do sofá. Gente, é verdade. Você tem que tirar a mente do sofá, depois você tem que tirar a busanfa do sofá, tá? E tira da cabeça a ideia, bota no papel, tira do papel e executa. Ah, mas essa ideia que eu tive aqui não é tão boa, meu bem. A ideia vai se aprimorando conforme você vai fazendo. Não fica querendo ter uma super, ultra ideia. Olha só, essas pessoas ficaram milionárias tendo pequenas ideias. Pequenas ideias. Tirando o Walt Disney aqui, que era um cara que já tinha a mente, ele já era bem sucedido na cabeça, muito antes de ser na vida. Você consegue entender que se você for bem sucedida aqui, o resto é fichinha? O resto vem, só que ele vem de acordo com a execução. Tem que executar. Não adianta dar desculpa, não adianta arrumar culpado,
Você tem que executar. E se você falhar, falhar faz parte do processo. O Walt Disney quebrou, passou fome, comeu com o rato, até que o negócio virasse para ele. Ele nunca desistiu, né? E aí eu poderia citar inúmeras pessoas, inclusive a mim mesma, que nunca desisti. Eu não comi com o rato, mas passei uma fominha durante um período aí. Você sabe, quem conhece a minha história, você sabe. Passei um perrengue lascado, mas eu nunca desisti. Eu vendi o almoço para comprar a janta. Eu deixei de comer para fazer curso. Eu deixei de comer para fazer as coisas. Mas eu fiz. Não fiquei botando a culpa em ninguém. Comecei a procurar a solução aonde eu podia achar. Parei de olhar o problema. Comecei a olhar a solução, né? E as coisas foram mudando e nem sempre deu certo, às vezes deu errado. E o fato de ter dado errado foi importante para que eu pudesse modelar melhor. Ouvir o que as pessoas precisavam para buscar uma solução para vender para essa pessoa. No começo eu não vendia, eu dava. Mas hoje eu vendo, porque hoje isso é o meu negócio. O meu negócio, hoje eu crio solução para mim. Só que eu criei solução para você. Você entende? E você não perde o seu tempo para criar solução de coisa que eu já te entrego dentro de um contexto. Mas lá dentro eu te ensino a gerar independência. Entendeu? Você não precisa passar por 5 anos para saber vender mesa aposta e fazer roupa de mesa bem. E saber marketing. Em 1 mês e meio você consegue. Só que eu te ensino mais lá dentro. Eu te ensino a pensar. Porque o dia que esse curso acabar, da sua vida não vai acabar. Você vai ter uma outra mentalidade e você já vai ter criado coisas exclusivas suas para fazer você ser única. E isso é uma coisa muito especial, e isso é uma coisa que os cursos aí fora não fazem. As pessoas querem sempre, ó, é aqui comigo, né? Te dá um curso, daqui a pouco te dá outro, não tem essa aqui. Não tem essa aqui. Você se torna uma pessoa independente. Agora, se você quiser ser dependente, meu bem, ninguém vai te segurar. Tá tudo bem. É uma escolha sua. Bom, para encerrar, eu quero deixar aqui uma palavra que está na Bíblia. E a palavra né, Deus fala assim, ó, o meu povo padece, o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. As pessoas sofrem porque têm preguiça de pensar. As pessoas sofrem porque arrumam desculpa para tudo. As pessoas sofrem porque não querem resolver os seus problemas, querem que outras pessoas resolvam e se responsabilizem por eles. O meu povo padece por falta de conhecimento. E se você não for atrás de conhecimento, o conhecimento não vai vir atrás de você. Se você não entender que mesmo estando dentro de um curso, você tem que aplicar, aquilo não vai acontecer na sua vida. Se você não entender que mesmo fazendo uma faculdade, você tem que ir além, você vai continuar sendo uma desempregada no final da faculdade. Você tem que entender que você tem que fazer a sua parte para se destacar no mundo onde todo mundo tem preguiça de pensar. Você é a pessoa certa para fazer o seu negócio crescer. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer. Então seja a solução do seu problema. E se não der certo hoje, continue amanhã, no outro dia, no outro, até acertar, pesquise, invista, converse, teste, mude, faça, altere, continue. Esse processo é uma semeadura diária. Não é você bota uma semente hoje e daqui 15 dias tem que ter crescido uma árvore. Não! Semente a gente põe o tempo todo dia, sem parar. Cuidar a gente cuida todo dia, sem parar. E o dia que vier a chuva, você vai colher. Mas você planta todo dia. Você investe tempo todo dia, você pesquisa todo dia, você racha a cabeça todo dia. E a hora que chover, você vai ter o que colher. Agora, se você planta hoje,
cruza os braços e vai esperar aquela semente dar, você tá morta. Você tá morta. Então presta atenção aqui. Essa aula você pode aplicar na sua vida, se você quiser. Essa aula é uma aula complementar do curso que eu dou. Essa aula, se você que está aí aspirante à mesa aposta, estava com dificuldade, você pode pegar tudo que eu falei nessa aula e começar a aplicar. Você vai ter ideias, as ideias vão te visitar. Se você começar a matutar, se você começar a pesquisar, se você começar a criar na sua cabeça, as ideias vão te visitar. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. No começo é muito difícil, sabe? É um parto para ter uma ideia. Mas depois, meu bem, o negócio faz assim, ó. Você tem ideia até olhando pro mato. Sabe assim, ó? Eu sou daquelas que em qualquer lugar que eu vou, eu tenho pelo menos umas 20 ideias. E eu preciso filtrar tudo isso para não me atrapalhar. Eu tenho ideia até dormindo. Ó, eu sonho com as coisas. Existem coisas que eu aplico no meu negócio que eu sonhei. Sonhei. Sabe uma coisa que eu sonhei? Vou contar para você. Para finalizar, tá? Por que você sonha? Porque você tá o tempo todo trabalhando para resolver problema. E aí quando você vai dormir, o teu cérebro continua trabalhando para resolver problema. Eu sou visitada por sonhos, gente, é surreal. Um dia eu fui dormir falando assim, pensando assim, eu tava quebrando as pestanas aqui, matutando, pensando assim, como é que eu vou vender roupa de mesa diferente de todo mundo? Porque eu queria ser diferente, porque eu já sabia que ser diferente era um diferencial importante pra mim, eu queria ser diferente. E eu nem fazia marketing, hein? E eu fui dormir assim, o que eu vou fazer de diferente para vender roupa de mesa? Como eu vou vender roupa de mesa diferente de todo mundo? Como eu vou ser única na roupa de mesa? Como? E eu passei dias, semanas, eu testei várias coisas e um dia eu estava dormindo e eu sonhei com um plano de assinatura chamado Mesa Aposta Box. Eu sonhei até com o nome. Eu sentei na cama de madrugada, porque eu acordei. Sentei na cama, falei, meu Deus, é isso. É isso, eu vou ser a primeira assinatura de roupa de mesa do Brasil. E eu já tinha até o nome. Eu escrevi num papel porque eu ia dormir. E às vezes a gente esquece o sonho. E no dia seguinte, sem logo, sem caixa, sem nada, eu comecei a executar no dia seguinte. E aí eu fui fazendo um monte de teste, até que eu cheguei num plano de assinatura ideal e só depois é que eu fui fazer site e tudo mais. Você entendeu? Se você começar, você vai ser visitada por pensamentos criativos que vão te colocar em lugares altos, mas você tem que treinar. Isso não é sobrenatural, isso é treinamento mental. Treinamento mental. Treine a sua mente e você vai ser visitada por ideias geniais. Agora pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Vai lá e faz. Vai lá e inventa algo novo. Não tem problema se aquilo lá todo mundo vai rir. Não tem problema se aquilo lá ninguém está dando valor. Você vai aprimorar. Tem muita ideia, presta atenção. Teve muita ideia que eu tive que era uma porcaria. Lixo. Não serviu para nada. Só me atrapalhou. Mas se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria tido a ideia. A ideia vem no meio de um monte de ideias. Você tem que separar, você tem que testar cada uma delas. Eu tive várias ideias extraordinárias, várias. Hoje, muita gente copia, mas nunca vão ser a primeira. Eu fui. Você pode ser também.
De vez em quando eu tenho uma aluna ou outra que vem com uma ideia maravilhosa. E eu falo para ela, tô com inveja de você, você teve uma ideia maravilhosa. Por quê que ela teve aquela ideia maravilhosa? Porque ela tá trabalhando a mente dela. Não tem a ver com a sua classe social, com a sua limitação cultural, financeira, não tem a ver. Não tem a ver. Então, é que nem o Folga da Cozinha, né? Eu tenho aluna que entra no Folga da Cozinha e me manda mensagem falando, Valesca, como é que eu não pensei nisso? É tão simples. Você entende? A ideia ela não precisa ser genial. Às vezes a ideia é simples, só que ninguém viu, só você. Ninguém viu aquilo, mas você viu. É seu. Entendeu? A ideia não precisa ser genial. A ideia precisa resolver um problema que ninguém viu. Olha só. Eu tô fazendo uma aula muito legal hoje. É um dos temas que eu mais gosto. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, do seu negócio. Se um dia você vier a ser uma aluna minha, lá dentro do curso, você vai ter tudo na mão. Mas você vai ter uma coisa muito especial, que é eu te empurrando para ter ideias. Eu te estimulando o tempo todo. Eu te cutuco lá dentro. Eu te desafio lá dentro. E quando você entende que lá não é só um curso, é algo muito maior, você entendeu? Você se transforma. E é isso que eu quero. Mulheres transformadas. Mulheres que romperam limites, que romperam barreiras.